Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 34, na verdade vamos ler do 30 em diante. Evangelho segundo nos deixou registrado o evangelista Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, você que está aqui conosco, a sua palavra, a sua Bíblia impressa ou formato digital, aqueles que estão também em suas casas acompanhando pela internet, que seja um tempo agora de ler a palavra, concentrar naquilo que Deus quer falar e que Deus a todos nos abençoe. Antes da leitura do texto, a gente está encerrando a campanha de missões nacionais. Nós, como batistas, temos essa ênfase missionária desde a nossa origem e também como o Evangelho chegou aqui no Brasil, trazido pelos nossos irmãos americanos, notadamente a Junta de Richmond, famosa Junta de Richmond para os mais antigos, né? Agora IMB, International Mission Board. Então, os americanos, eles vieram aqui, nós tivemos outros missionários também da Europa, da Inglaterra, vindo aqui de outras denominações, mas no nosso contexto, esses missionários saíram dos Estados Unidos para plantar igrejas aqui. E a gente diz que eles transferiram o DNA missionário desde a sua origem, porque os batistas americanos são missionários, eles são a maior agência missionária do mundo que enviam milhares de missionários que estão espalhados no planeta, sustentados pelas igrejas batistas americanas. E nós temos feito isso também. Então nós temos a Junta de Missões Nacionais. Junta é um conselho, é um organismo, os líderes que se unem para o envio dos missionários, o levantamento das ofertas e as decisões. Então a gente tem uma instituição batista que cuida do envio dos missionários e fazer missões fora do Brasil. Estamos em 95 países pregando o evangelho, sustentados pelas igrejas batistas do Brasil. E temos a Junta de Missões Nacionais, que trabalha dentro do Brasil. E esses trabalhos realizados no Brasil, com plantação de igrejas, com escolas, com o trabalho social, com a recuperação de drogados na Cristolândia, que surgiu lá na Cracolândia, em São Paulo, um projeto que virou uma referência à Cristolândia, e nós temos o maior índice, eu falo isso, irmãos, com bastante humildade, somente a graça do Senhor, mas o maior percentual de recuperandos das drogas são as nossas instituições que estão trabalhando através desse amor de Deus, da palavra que transforma, que liberta o pecador das amarras, algemas do vício, que transforma a mente, que faz o cérebro passar por um processo de limpeza, de restart, mas é a presença de Jesus na vida que faz a diferença. A única coisa que a gente dá garantia para a dependência química é Jesus na vida. Então é o nosso trabalho que é realizado e espalhou-se por todas as capitais. Esse projeto tem avançado nas grandes cidades e temos muito o que fazer para alcançar o povo do nosso país. O trabalho entre os índios é uma referência. O trabalho entre os ribeirinhos no Amazonas, temos um barco dos batistas brasileiros que navega, agora está parado, né? Você sabe por quê, mas a gente tem que cantar a música do Fernandinho, faz chover, né? Que Deus faça chover nos lugares mais necessários ali, pela graça dEle, e que o rio Amazonas possa voltar a subir, amém? Eu fui pastor no Amazonas, fui pastor ali por quase 2 anos e a gente ficava admirado, eu e Silvia, como era o movimento do rio. A média era 19 metros, olha aí gente, 19 metros na cheia e quando caía por volta de 19, agora baixou muito, mas o barco está lá e ele vai continuar navegando, levando saúde e o evangelho àquelas populações. Poderia falar muitas
Muitos outros projetos também dentro do sertão. A carreta, estamos agora com a segunda carreta. Praticamente a segunda carreta missionária vai ser lançada em janeiro, lá em Foz do Iguaçu, na Assembleia da nossa convenção. Recebemos essa informação ontem. E são 2 carretas que são transformadas num mini hospital, com ambulatório médico, com o ambulatório dentário. Os dentistas voluntários das igrejas do Brasil vão para lá, com gente que vai para dirigir a música nos cultos, gente que vai cortar cabelo, gente que vai evangelizar, levar assistência a essas populações. E a carreta circula todo o Brasil, e nós vamos ter a partir de janeiro 2 circulando, e que venham mais 2, e aí tem 4, daqui a pouco tem 10, né? E essa semeadura santa possa acontecer. Eu vou falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, e isso tem a ver com a oferta de missões, a contribuição que nós fazemos. Essa obra toda só é possível porque todas as igrejas do Brasil levantam anualmente uma oferta que é enviada para o sustento desses missionários e também dos nossos projetos. Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram do barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Então eles perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde, e eles se sentaram em grupos de 100, de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pão, cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Senhor, abençoa esta tua palavra e abençoa todos aqueles que estão ouvindo e haverão de ouvir. Que teu Espírito Santo possa Ele mesmo nos ensinar aqui nesta noite e colocar as verdades que o Senhor deseja que mais uma vez possamos ouvir. Que sempre, sempre, sempre o Senhor receba toda a honra e toda a glória. E obrigado por este texto, obrigado por este evento, obrigado por Jesus ter multiplicado pães e peixes. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que é bastante conhecido da palavra de Deus. Ele é um texto que apresenta uma necessidade específica de uma multidão que está faminta. E quando a gente pensa em uma multidão faminta, a gente pensa no advento da fome. A fome, infelizmente, ela ainda é uma realidade do nosso tempo, do nosso planeta. A estatística aponta que ainda hoje cerca de
1 bilhão de pessoas no nosso planeta, pensando que nós temos mais de 7 bilhões de habitantes, pelo menos 1 bilhão de pessoas sofrem por não ter o alimento cotidiano, por passar dificuldades em conseguir o sustento para si e para a sua família. Uma outra estatística que também é triste é que a cada 3 segundos, uma pessoa morre de fome no planeta. Se a gente contar até 3, uma pessoa já foi por não ter o alimento para o sustento do seu corpo. Se nós ficarmos 1 minuto, em 1 minuto, cerca de 20 pessoas morrem de fome no planeta a cada minuto. A gente tem esse quadro da fome física, mas a gente também associa a fome física com a fome espiritual. O Senhor Jesus Cristo colocou esses ensinamentos, então, a respeito de matarmos a fome espiritual das pessoas, porque Ele mesmo se posicionou como o pão da vida, aquele que vai alimentar a vida espiritual, que vai fortalecer a vida espiritual e que vai transformar a vida daqueles que se alimentarem dele. Nós temos este quadro aqui que é bastante interessante e queremos retirar alguns ensinamentos desse texto para o nosso tempo hoje, para a nossa vida, para a nossa igreja, mas também pensando na obra missionária. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, na minha visão, uma multidão faminta, nós temos aqui um quadro de pouquíssimos recursos e nós temos também uma situação de visão limitada. Multidão faminta, poucos recursos, visão limitada. Para que você entenda um pouquinho mais, vamos olhar a multidão faminta. Aqui nós temos um contexto específico da passagem, que é o contexto do dia de folga. Folga da liderança, podemos dizer a folga pastoral. Falei de manhã que o pastor Adilson tem folga semanal. E a minha folga é segunda-feira, amanhã, que é a minha prática já ao longo do meu período de ministério. A gente vem numa avalanche de coisas e chega no domingo, os cultos na igreja, e aí eu retiro a segunda-feira para descansar. Ainda que alguns mandem mensagem de WhatsApp a partir de 7h30 da manhã, 8 horas e tal. Pastor, preciso disso. Pastor, temos que fazer aquilo. E a gente vai lidando com isso, mas na medida do possível, orem para que o pastor descanse na segunda. Cadê o amém da igreja? Mas a gente atende emergências, né? Não tem... A partir de uma emergência acabou a folga, né? Mas que Deus então nos abençoe. E o Senhor Jesus Cristo aqui chega para os discípulos e fala assim: olha, vamos procurar um lugar tranquilo para descansar. O texto diz que os discípulos estão vindo de uma empreitada. O Senhor Jesus Cristo pegou os 12 e disse assim para eles: agora vocês vão sair pelas vilas, pelas aldeias, vocês vão sinalizar o reino, vocês vão pregar o evangelho. E Jesus compartilhou da autoridade dele. Jesus fez aquilo que a gente chama do empowerment, do empoderamento, a fim de que eles pudessem se tornar os protagonistas. Até esse momento os discípulos estão muito mais numa ação de apoio, são os coadjuvantes da obra, mas eles se tornam agora os protagonistas. E o texto diz que eles voltam eufóricos, eles estão alegres. Senhor, em teu nome os demônios se submetem. E eles expulsaram demônios, eles curaram as pessoas. E eles pregaram o evangelho do reino, que notadamente é chegado o reino de Deus. Mas Jesus olha para eles, e Jesus também tem o cansaço, porque ele é também um homem, como cada um de nós. E ele faz a proposta: vamos procurar um lugar tranquilo para descansar. Vamos atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e eles vão para o outro lado do lago. O texto vai dizer que a multidão que tinha desejo de estar mais próxima de Jesus, de ouvir os seus ensinos, de receber as suas bênçãos, ao perceber que Jesus iria atravessar o lago, e se é um lago, você pode fazer o percurso rodeando o lago, quer seja pela direita ou pela esquerda. Alguém sinalizou: ele está indo para o outro lado, vamos.
E o texto diz que eles correram. E foi muita gente, certamente alguns correram mais do que outros. E certamente alguns não correram, mas caminharam. E quando o Senhor Jesus Cristo chega do outro lado, ele se depara com uma multidão que já está à espera dele. O texto vai dizer que Jesus começa a ensinar, o tempo vai passando, o sol vai declinando, e ao entardecer, na minha visão, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde no máximo, os discípulos dizem assim: Senhor, a multidão está faminta. Então é melhor que o Senhor termine o sermão e dispense a multidão para que eles possam ir buscar comida. Então este é o quadro que você tem da multidão faminta, que faz uma transição para os pouquíssimos recursos. É neste momento que os discípulos, eles fazem uma proposta humanamente inteligente. Eles observam o ambiente, o cenário, cerca de 12 mil pessoas, 5 mil homens, não havia uma prática de contar as mulheres. Então, quando você coloca mulheres e possivelmente crianças, e o texto nos dá essa indicação, cerca de 12 mil pessoas estavam ali. Então, eles começam a pensar: como é que esse povo vai comer? Então, a proposta é que Jesus terminasse o atendimento, para que eles pudessem ter um tempo hábil. Se escurecesse, ficaria mais difícil o deslocamento, não havia luz elétrica ou artificial naquele contexto. Então, eles fazem esta proposta. E quando fazem esta proposta, o Senhor Jesus Cristo, então, diz para eles não precisam ir embora. Vocês vão dar de comer. E quando Jesus faz essa colocação, passando a eles uma responsabilidade, eles vão responder, para não dizer retrucar, seria melhor contra-argumentação: Senhor, 200 denários não bastariam. Ainda que nós tivéssemos uma pequena fortuna, o denário era o dinheiro necessário para alimentar uma família de 4 a 6 pessoas durante um dia, com todas as refeições. O denário era colocado como o salário de um trabalhador, para que ele, ganhando aquilo, pudesse alimentar a sua família. O que eles estão dizendo é uma pequena fortuna, porque 200 denários são 200 dias de trabalho. Ainda que tivéssemos 200 denários para comprar de pão, ainda assim não daria para atender. Como se dissessem para Jesus: é melhor mandar embora mesmo. Então aqui a gente identifica uma multidão faminta, mas também pouquíssimos recursos. E nós temos a visão limitada. Por que eu digo visão limitada? Porque, no meu entendimento, os discípulos estão olhando simplesmente o quadro de uma maneira natural e não de maneira sobrenatural. Eles estão olhando o problema, a demanda, a necessidade e tentando resolver com esforços humanos, com uma inteligência humana, com recursos humanos. Eles tiveram assim um lapso de memória e não entenderam que eles estavam andando e tratando com o Filho de Deus, que podia e pode fazer toda e qualquer coisa para resolver qualquer problema, para manifestar a sua glória. O erro dos discípulos é cometido por muitos de nós na nossa caminhada de vida, porque tem momentos em que os crentes estão tratando as suas coisas de maneira somente natural e retiram o sobrenatural. É como se você colocasse a piedade, a vida cristã, numa caixinha e fosse para a semana para fazer suas coisas.
na sua própria inteligência. Aí daqui a pouco você vem para um momento e você deixa a sua vida. Antigamente tinha, né? Deus abençoa a minha vida material, espiritual. A gente não fraciona. A nossa vida é vida integral. Tudo na nossa vida é espiritual. Então, quando você trabalha para a glória de Deus. Quando você se alimenta, como diz Paulo, você está se alimentando para a glória de Deus. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, a linguagem coloquial, né? Quer comais, quer bebais ou façais, é do nosso português. Qualquer coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então os discípulos aqui fazem esta ação, e olha só interessante. Esses discípulos não são calouros, não são novatos, aquela figura que a gente fala, marinheiros de primeira viagem. Eles já tinham uma caminhada com Jesus, eles já tinham visto muitos milagres de Jesus. Para que você recorde, nesse momento eles já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Milagre de uma ressurreição, alguém que morreu, que Jesus vem e fala, volte à vida, e a pessoa volta a respirar e tudo funcionar. A mulher com um fluxo de sangue, com hemorragia, endemoniado gadareno, Jesus já tinha acalmado a tempestade. O homem com aquela mão atrofiada, mirrada, que ele curou na sinagoga no sábado, paralítico de Cafarnaum, leproso, a sogra de Pedro e outro endemoniado. Já tinham visto coisas sobrenaturais, mas nesta demanda foram somente para o natural. Eu e você precisamos o tempo todo fazer com que qualquer decisão da vida, qualquer ação que possamos e devamos fazer, o espiritual, a presença, a graça, a unção do Senhor deve nos acompanhar. E aqui nós temos este quadro. O que fazer então, quando temos uma multidão faminta, pouquíssimos recursos e uma visão limitada? Primeiro, é preciso olhar e agir com os famintos e necessitados através da compaixão. Tem que sentir a compaixão de Deus para atender as multidões, para atender as pessoas. O texto vai dizer no verso 34 que ao desembarcar, Jesus viu a multidão. E ele olhou para aquela multidão com o coração cheio de compaixão. E o quadro que ele identificou ao descer do barco para a multidão é aquele quadro que ele olhou as pessoas como ovelhas sem pastor, que eu preguei recentemente aqui na igreja e fiz até um teatro, uma maneira de entender, quando uma parte do auditório eu falei que era ovelhinha e tudo mais, e que o pastor é que é responsável pela alimentação, por dar água, por proteger. O quadro bíblico de ovelha sem pastor é o completo abandono. O texto diz que Jesus olhou e falou assim, esse povo está largado, essa multidão está abandonada, não tem ninguém cuidando, é a figura do completo abandono, e diz o texto que pela compaixão que sentiu, ele começou a ensinar a multidão. Dá para entender que naquele momento, quando Jesus desce do barco, naquele lugar que ele entendia ser tranquilo, qual era a proposta? A proposta inicial é descanso, a proposta inicial é folga, a proposta inicial é recarregar as baterias. O texto diz que Jesus fala para ele, vão para lá porque não tem tempo nem para comer, tem tanta coisa para fazer, não dá tempo nem de sentar e ter uma refeição tranquila. O assédio no bom sentido, a pressão da multidão era grande.
querendo, pedindo, e Jesus dando. Então, quando Jesus desce, que vê a multidão, ele não disse assim: o que eles estão fazendo aqui? Quem foi que disse que a gente estava vindo para cá? Pedro, vai lá e avisa que eu não vou atender ninguém, porque hoje é dia de folga. Manda voltar amanhã. Não. Jesus Cristo, com compaixão, deixou de lado o cansaço, as preocupações pessoais e focou naquela necessidade. O texto diz que ele começou a ensinar e ele foi ensinando. E ao final do dia, a multidão ainda estava ali sedenta por ouvir os seus ensinamentos. Nós precisamos então ter essa mesma compaixão de Jesus para atender a estas multidões, para atender as pessoas. Multidão, que é o vocábulo bíblico, compaixão e misericórdia, e com pequenas diferenças simplesmente pela língua original do hebraico e do grego, mas que significa tomar o lugar do outro. É muito mais do que pena, é muito mais do que empatia. E foi assim que o Senhor Jesus Cristo olhou e atendeu aquela multidão cheia de compaixão. Depois, é preciso abandonar a síndrome de Pilatos e a omissão. Síndrome de Pilatos, você entende, é lavar as mãos, é dizer: não, isso não é comigo, não foi combinado assim, não, eu tenho que fazer isso, mas por quê? Não é comigo. E quando os discípulos percebem ali aquele quadro, eles dizem: é melhor mandar embora. Nós vamos resolver esse problema do sustento dessa multidão se eles mesmos forem se vira nos 30. Eles vão sair por aí. E interessante que precisaria de um tempo, porque eles estão dizendo: o lugar que a gente está aqui é deserto. Eles precisam sair para ver se encontram algum lugar para comprar alguma coisa para comer. Não tinha lá um supermercado Porecatu, Mufato, não tinha lá uma franquia do McDonald's, não tinha lá uma feira livre, uma pastelaria. Então, manda embora, porque eles vão se virar. E o Senhor Jesus Cristo volta a dar a responsabilidade: não, eles não vão embora, vocês vão dar de comer, vocês vão assumir essa responsabilidade. Gente, a omissão é um veneno. Infelizmente, a gente encontra quadros de omissão, de gente que foge das responsabilidades. A omissão é quando alguém admite que tem aquela responsabilidade e não cumpre. A omissão é quando a pessoa se esconde. Sabe quando a pessoa se esconde e fica esperando que os outros façam? A omissão, ela pode acontecer em várias áreas da vida. Eu alistei aqui algumas. Alguns podem ser omissos com a vida de oração, porque tem crente que parou de orar. Eu fico imaginando como é uma vida de um crente que não ora. Fraqueza, Deus está distante. Ora, às vezes é um ritual só na hora da comida, diante do prato de comida, mas não tem vida de piedade, não tem proximidade com Deus, está sendo omisso com a vida de oração. Tem gente que é omisso com a palavra de Deus, com o estudo da Bíblia, com a leitura, com o entendimento. Tem gente, pai e mãe, que é omisso na educação dos filhos, é omisso na correção dos filhos muitas vezes. A Bíblia diz que o menino, ou seja, a criança, precisa de limites, precisa de correção. E ainda que a gente tenha
um entendimento pedagógico que não se deve bater numa criança. Eu prefiro muito mais ficar com a Bíblia, que diz que a gente, em algumas situações, nós não devemos poupar a vara ao filho. Algumas coisas são aprendidas na dor, não é espancamento, mas é correção. Pergunto, até porque já falei aqui, quem aqui já apanhou quando era criança? Está todo mundo vivo, que quadro bonito. Gente, quanta gente bagunceira. Não, criança, adolescente, aprendendo coisas da vida, tendo que em algum momento receber um puxão de orelhas, uma correção. O que diz Hebreus a respeito de filho? Porque Deus corrige e açoita a quem ama, porque nós somos filhos e não bastardos ou filhos ilegítimos. A correção é pelo amor. Então, continuando na correção, alguém aqui já apanhou de chinelo? Estou com a mão levantada. Alguém aqui já apanhou de cinta? Também estou com a mão levantada. Alguém aqui já apanhou de correia, de couro cru? Juarez. Eu já tomei cada lapada. Couro cru é aquele que vinha lá do meio da fazenda, né? Que às vezes é para amarrar o caçoar, a sela, e também para algumas coisas da atividade do boi. É um couro que não foi amaciado, não é verdade? Ele está cru e ele pega pesado. Alguém aqui já apanhou de galho de goiabeira? Gente, como vocês eram, hein? Eu estou com a mão levantada porque já apanhei. E aquilo canta, né? Vim, vim, vim. Alguém já apanhou de fio de ferro? Cris. Gente, eu me lembro de um momento, sabe quando você já está caguetado? Sabe quando o X9 já pegou você? Aquela coisa que a mãe fala, espera o teu pai chegar. Eu tinha aprontado durante o dia, minha mãe viu, minha mãe pegava pesado, mas em algumas situações ela deixava com meu pai. Aí eu falava assim, pisei na bola, feio. E aí eu tinha aprontado, e minha mãe falou, quando teu pai chegar eu vou falar para ele. E como eu sabia que ia apanhar, não tinha outra alternativa, o que eu fiz? Eu fui proteger as nádegas e as pernas, que era o alvo da lapada. Alguém aqui lembra de calça de moletom? Aí eu coloquei uma calça de moletom. Naquela época tinha calça de tecido tergal. Alguém já viu isso? Olha aí coloquei o moletom, uma calça tergal e coloquei uma calça jeans por cima, ficou aquele estufado. Meu pai chegou, minha mãe contou, ele falou, venha cá. E não falei, e pegou lá a cinta de couro cru e vapo, e aí eu tinha que fingir, né? E ele batia e eu... E meu pai, uma hora ele bateu e ele sentiu algo estranho. Aí ele viu que tinha uma coisa, falou, o que é isso? Gente, aí eu gelei. Ele pôs a mão, viu que eu tinha uma estratégia, ele falou, tira isso. Aí ele tirou tudo, eu tirei tudo, apanhei pelado. Cada marca que ficou, mas vou dizer para vocês, eu agradeço cada uma destas correções que meu pai e minha mãe fizeram para moldar o meu caráter. Então, que não haja essa omissão dos pais com a educação dos filhos, ou com a correção quando necessária, mas também há aqui uma omissão muito séria. É quando o pai e a mãe não pregam o evangelho para os filhos em casa.
Tem gente que se omite dessa responsabilidade e transfere para a igreja. Manda para a igreja que o pastor Adilson vai resolver, manda lá que o pastor Samuel está cuidando. Nós podemos ajudar você a cuidar dos seus filhos. Nós podemos ajudar você no processo de conversão dos seus filhos. Mas a primeira fonte do evangelismo que a criança tem que ter é o pai e a mãe crente. É quando o pai reúne a família e fala: agora desliga tudo, deixa o celular para lá, desliga a TV, abre a Bíblia, faz o culto doméstico, reúne o povo, lê um versículo, lê um capítulo, explica, e o Espírito Santo certamente ensina e ministra na família. É o pai pegar o filho e falar: filho, o papai é crente, salvo por Jesus, o papai vai para o céu, eu quero que você vá comigo. Amém? A vida do pai era assim. Eu fazia isso, mas um dia eu ouvi falar do Evangelho, eu pedi perdão pelos meus pecados, Jesus transformou a minha vida. Você, filho, também precisa pedir perdão e entregar sua vida a Jesus. Não transfira essa responsabilidade, mas assuma essa responsabilidade também. Omissão na participação, e já falei aqui daqueles que depois da pandemia ficaram em casa, e percebo que ainda temos alguns. Venha para a casa do Senhor, venha servir, venha estar no ajuntamento da igreja. Omissão nas contribuições, omissão nas ofertas de missões. Os outros estão dando, não precisa da minha. Deus não está interessado no teu dinheiro, mas Deus quer o teu coração. Ele quer a tua dedicação, e Ele tem dado tudo a nós. E dessa forma a gente participa com alegria. E na sequência, depois de nos livrarmos da síndrome de Pilatos, é preciso depositar tudo nas mãos do Senhor para que Ele faça o milagre. Quando Jesus diz aos 12, eles não precisam ir embora, eu fico imaginando uma interrogação surgindo. Eles não precisam ir embora. Vocês vão dar de comer. Aí aumenta a interrogação. Como assim? Senhor, não tem dinheiro. Não tem nada que a gente consiga fazer. E Jesus diz assim: bom, não tem recurso? O que vocês têm para oferecer? Na minha versão, Jesus diz: ide ver. E quando ele fala ide ver, começou um processo de verificação. Em uma outra versão do Evangelho que diz assim, Jesus diz para eles: verifiquem. E no processo de verificação, eu imagino 12.000 pessoas em determinado lugar, tem uma distância para acomodar 12.000 pessoas, era um público muito maior do que nós temos aqui hoje. E eu imagino Pedro naturalmente como líder do colegiado apostólico ou discipular dos discípulos, dizendo: vamos lá, gente, Jesus mandou ver com a multidão se alguém trouxe comida, então vamos lá. E muita gente. Pela direita vão Pedro, Tiago e João, sem o barquinho. Pela esquerda, Filipe, Bartolomeu, Tomé, e eu vou aqui pelo meio. Eu imagino Pedro levantando a voz e falando assim: ei, alguém aí, alguém trouxe comida, Jesus está pedindo. E de alguma forma, que eles não tinham megafone, aquele pedido chegou para as 12.000 pessoas. Para que a gente veja os milagres do Senhor, nós precisamos colocar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor. E quando eles começam a pedir, o texto diz que tem um adolescente. Gente, adolescente come. Eles são vorazes. Eles estão numa fase de crescimento, né? E eles têm lá um metabolismo acelerado. Eles fazem milagres de remover montanhas na mesa. É ou não é? E o texto vai dizer que no meio da multidão tinha um menino com um lanchinho, que era dele. Muito interessante que alguns aspectos desse menino
Primeiro que o peixe e o pão estavam assados, prontos para o consumo. Há uma edição do filme Jesus que o diretor cometeu um erro que Spielberg não cometeria, que na hora do milagre da multiplicação, os discípulos enfiam a mão no cesto e pegam um peixe vivo e tiram o peixe assim, milagre, milagre, e o peixe balançando. Gente, a pergunta é, quem ia limpar o peixe? Quem ia tirar aquelas coisas internas do peixe? A quantidade de moscas ali à beira do mar da Galileia é algo impressionante. E quantos braseiros precisariam ser acendidos, né, para que aquele peixe pudesse ser assado? Então o lanchinho estava pronto. Na minha visão, aquele menino acorda de manhã e fala assim: mamãe, Jesus está na área. Eu vou passar o dia com Jesus, vou demorar, meu amiguinho vai, o fulano vai, nós vamos também, prepara o lanchinho. E aquela mãe pegou 5 pães, 2 peixes e colocou na Tupperware, colocou na embalagem. Qual era? Era muito usado uma embalagem de pano, que a gente chama de bornal, bornel, farnel para alguns, né? Mas ela colocou ali e lá vai o menino. E ele está caminhando, ele está indo, ele está lá, maravilhado com Jesus. E quando Pedro e os discípulos, alguém tem o que comer, eu imagino o menino olhou o pedido, olhou para a lancheira, olhou para o Pedro, a barriga roncou, ele olha de novo para a lancheira, mas ele resolve entregar aquilo que legitimamente era dele. Ouso dizer que se aquele menino comesse sozinho os 5 pães e os 2 peixinhos, não estaria fazendo nada de errado, porque era dele. Mas quando ele ouve o pedido, que Jesus está pedindo, ele resolve retirar, repartir do que ele tem com o Senhor Jesus Cristo. O contexto seguinte, o ato contínuo, é que os discípulos recebem os 5 pães e os 2 peixinhos e eles vão levar para Jesus. A pergunta para você agora, com exceção da Big Ben, será que os discípulos chegaram diante de Jesus contentes, alegres? Jesus, olha aqui, Jesus, conseguimos 5 pães e 2 peixinhos. Como é que eles chegaram? Falem. Animados? Contentes? 2 possibilidades, fala uma. Pode ser triste. Essa igreja é cheia de teólogo. É isso mesmo. Quer pregar no meu lugar aqui? Porque eu entendo que poderia até, humanamente falando, um tom irônico. Olha aí, Jesus, só conseguimos isso. Seria melhor já ter mandado embora. Está escurecendo, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas independente da maneira como eles chegaram trazendo os 5 pães, quando eles entregam na mão de Jesus, Jesus não reclamou da quantidade que fora trazida. Jesus não quer saber da quantidade que você consagra e dedica. Ele quer saber se você está fazendo de coração. Coisa maravilhosa é a Bíblia, né, Diori? Jesus está sentado na entrada do templo, era o pátio externo, e naquele pátio externo, Jesus está sentado, tem os gasofiláceos, que era o gasofilácio que dava para a entrada. O gasofilácio do templo, cadê uma corneta? Ali, levanta para mim, isso aí. Tinha uma, coloca de frente, tinha uma boca metálica, não vira o... Aí,
uma boca metálica daquele jeito, que levava as moedas, porque não tinha dinheiro em papel, mas era moeda, para o cofre do templo. Aquilo fazia barulho. E Jesus está olhando as pessoas indo para contribuir. Então, o que acontecia? Aqueles príncipes, pessoas ricas, eles contratavam a Big Band. É verdade, contratavam gente para fazer música. E ele vinha pela rua, trazendo, às vezes com pessoas até carregando valores. E quando ele chegava lá, chamando a atenção de todo mundo, a pessoa tinha, a prática era que quando alguém ofertava no templo, dizia o objetivo pelo qual estava contribuindo. E aqueles fariseus, aqueles que queriam o aplauso, o holofote das pessoas, chegavam dizendo: estou trazendo tantas moedas para o suprimento do azeite do templo por um período de 1 ano. Uma oferta grande. E quando ele colocava, aquilo fazia barulho. E todo mundo, quanto dinheiro. Aí Jesus vê que tem uma viúva, pobre, sem banda de música, que pegou o dinheirinho que era para comer, e ela chega no gasofilácio, e as 2 moedinhas fazem pic, pic, que ninguém presta atenção, que ninguém valoriza, mas Jesus valoriza. Deus vê. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a tua motivação. Deus está vendo o teu esforço, o teu amor. Aí ele vira para os discípulos e diz assim: aquela viúva pobre deu mais do que todo mundo. Como assim, Jesus? Porque ela deu tudo o que ela tinha. O que Jesus quer é que a nossa vida seja consagrada nas mãos dele por inteiro. Tudo, ele quer tudo. Nosso tempo, nossa mente, nossa inteligência a favor do reino, nossa agenda, nosso compromisso, nossos recursos. Ele ainda permite que a gente possa desfrutar daquilo que ele dá, mas a gente tem que entender que tudo é dele e tudo é para ele. Então, naquele momento que Jesus recebe os 5 pães e os 2 peixinhos, ele não diz assim: só isso não dá. Ou então, vocês não procuraram direito, volta lá, vai lá de novo, vê com a multidão se alguém mais trouxe. Jesus não fez isso. Gente, tem gente que perde a oportunidade de ser bênção no reino. Porque eu pergunto para você, 12.000 pessoas, será que naquela multidão só o menino tinha comida? O que vocês acham? Falem. Existe a possibilidade, existe a hipótese de mais pessoas na multidão também terem comida? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque havia aquela prática de que quando alguém saía de casa, não era em qualquer lugar que podia comprar alimentos como nós temos hoje. Já viu quando uma mãe sai com uma criança que leva mamadeira, que leva bolacha, biscoito, papinha e tal? Então era natural que quem saísse para a sua atividade sempre levasse, mas que nem todos os que tinham alimento atenderam o pedido de Jesus, perderam a bênção, a oportunidade de se tornarem instrumentos nas mãos do Senhor. Então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, não reclama, não olha a quantidade de pessoas, nem o recurso limitado, mas ele pega, ele olha para cima. O texto diz que ele levanta os olhos ao céu, ele oferece ao Pai, ele agradece, e ele abençoa, e ele reparte, e todo mundo comeu e sobrou. O que Jesus fez ali foi colocar o céu na cena.
Até aquele momento os esforços estavam ali, mas quando ele levanta e oferece e agradece ao Pai, é como se ele dissesse: Pai, o que nós temos está aqui, mas agora manifesta a tua graça e o teu poder, e a partir desta quantidade multiplica para alimentar essa multidão faminta. E o milagre aconteceu. Eles comeram, diz o texto, e se fartaram. Quando a gente pensa que eles comeram ao ponto de estarem fartos, cheios, tem aquele limite da gula, né, que se você comer mais uma garfada, já está passando da cota, cada um tem ali o seu limite. Então todo mundo comeu, e aí Jesus fala o quê? Recolhei para que nada se perca. E eles juntaram o que sobrou. E qual foi a quantidade que sobrou? 12 cestos, cheios de quê? De pães e pedaços de peixes. Um amigo meu, teólogo, falou um dia que sobraram 12 cestos cheios, que era para os discípulos carregarem os cestos cheios como castigo, porque eles estavam duvidando. Mas foi um amigo meu, eu não há base bíblica para dizer isso. Mas o mais importante é que na quantidade dos discípulos, 12 cestos cheios sobraram. Por quê? Porque Deus tem o poder de fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Abundantemente mais. Meu desejo é que você receba a provisão do Senhor, que você tenha o suprimento de todas as tuas necessidades. O meu desejo é que Deus dê em quantidade, para que, se sobrar, você possa repartir com o necessitado e abençoar o mundo perdido. Eu lembro um fato verídico que aconteceu na Turquia. Uma família de missionários, eu e Silvia temos muita amizade com essa família, o casal Marcos Diógenes e Regina Diógenes. Eles estavam servindo lá em Esmirna, já tem bastante tempo, e eles tinham 3 filhos. O Juninho tinha, nessa altura, 5 anos de idade, e tinham mais 2, idade de adolescentes, um com 12 e o outro com 15. Vinícius era o mais velho. E de quando em quando eles comiam carne na Turquia. Só que não dava para comer toda semana ou todos os dias. Em média, eles comiam carne uma vez por mês, que era quando tinham oportunidade no orçamento e oportunidade para comprar. Então, houve um dia que tinha um bifão no almoço, uma carninha, e na hora da refeição eles foram orar. E neste dia, pela primeira vez, o Diógenes pediu para o Juninho, de 5 anos, orar. Juninho, hoje você vai orar. Ora aí. Eu, pai? Ora. Aí os irmãos ficaram tudo olhando para ele assim, né? Ele, tá bom. Eles fecharam os olhos e o Juninho começou a orar. Ele falou assim: Papai do céu, muito obrigado por esta comidinha tão brasileira que a mamãe preparou. Papai do céu, obrigado pelo bife, pela batata frita, pelo arroz, pelo feijão, pela salada. Mas, Papai do céu, se tivesse uma farinha, seria tão bom. Em nome de Jesus, amém. A oração do Juninho. Um suspiro, um desejo, está tudo bom, está tudo 10. Mas se tivesse uma farinha. Quando ele terminou a oração, os irmãos adolescentes foram para cima dele. Juninho, farinha, a gente está na Turquia, acorda, alô, farinha. E começaram a rir. O Diógenes conta que não deu 15 segundos, enquanto eles estavam brigando, toca a campainha. Quando tocou a campainha na porta, ele falou: meu Deus, pensou com ele, meu Deus, não é possível. Vai até lá, abre a porta, o agente do correio da Turquia, encomenda do Brasil. Ele assina, recebe, leva para dentro. Quando eles abrem, tinham alguns pacotes de café Melita, selo Abic, e um pacote de farinha ioki temperada. Ele diz que foi a oração mais rápida
que ele viu Deus responder. Agora, gente, Deus supre as nossas necessidades, mas imagine o trabalho de logística que deu para os anjos, trabalhando na encomenda para chegar naquele momento. Naquela altura, uma encomenda do Brasil demorava 40 dias para chegar na Turquia. Uma família da primeira igreja de Curitiba mandou a encomenda para eles. Então aquilo sai, mas eu imagino, na minha imaginação, que Deus determinou, olha, a farinha chega só depois da oração. Ô Gabriel, Miguel, se vira, coloca aí os anjos para trabalhar. E quando a encomenda atrasava, agiliza, aí os anjos davam uma forcinha. Quando acelerava demais, segura um pouquinho. Imaginação minha. Mas a farinha chegou 15 segundos depois do amém do Juninho, que orou e Deus atendeu. Eu encontrei o Juninho, depois ele já tinha 18 anos, e aí falei, Juninho, e conversando com ele, uma alegria. Eu falei assim, estou contando a história da farinha por aí. Pastor, pode contar, conta mesmo. E sabe, pastor, desde aquele tempo no campo missionário até hoje, Deus nunca deixou faltar nada para a gente. E Deus não vai deixar faltar para você, para a sua família, para a sua igreja. Mas é preciso que a gente coloque nas mãos dele para ele abençoar. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos.